Soares, ontem teve lançamento oficial da candidatura de Roberto Melo, assuntos importantes tratados pelo Melo, Bruno. Exatamente, Gamba. Boa tarde, tudo bem com você, né, todo mundo? Pois é, a política do Internacional, né, ela começa a aquecer cada vez mais. É importante a gente destacar que a situação, Alessandro Barcelos, que terá espaço normalmente também, é óbvio, aqui na Bandeirantes, mas ele, por enquanto, não tem falado sobre política. Fala das questões do futebol, os objetivos do Inter dentro do campeonato. A gente sabe uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem e vai começar a tratar mais sobre esse assunto político a partir do segundo turno, que aí é a votação no pátio, porque a gente sabe, através dos conselheiros, os dois vão para esse segundo turno das eleições. Mas o assunto Eduardo Cudê é muito forte, ele hoje agrada, claro, a torcida do Internacional pela campanha na Copa Libertadores, e o Alessandro, ele deixa claro que é o treinador dele e pensa, inclusive, numa continuidade, mas tinha essa dúvida a respeito do Melo, que foi quem contratou lá atrás o Cudê, embora não tenha trabalhado com o treinador, né? O Cudê chega, o Melo já não está mais, mas ele foi perguntado, Roberto Melo, candidato de oposição, se ele ficaria com o Cudê, e ele deu uma resposta até inusitada, que surpreendeu, e a gente ouve agora. Se o presidente me mandasse um documento para assinar hoje aqui para a permanência do Cudê, eu assinava na hora. Eu conheço o trabalho do Cudê, fui eu que o contratei, todo mundo sabe disso. Eu analisei o trabalho dele, eu pesquisei, eu trouxe ele para o Inter, sei do que ele é capaz. Né? Vejo o nosso time hoje jogando já da maneira que ele gosta. Ele chegou agora no final do ano, ainda não conseguiu, talvez, trazer alguns jogadores que ele precise. Então, eu acho que ele vem fazendo um grande trabalho e não tem sentido nenhum não manter Eduardo Cudê para o ano que vem. Mas eu não tenho esse poder. Esse é um poder que cabe ao presidente. Ele pode, inclusive, renovar o contrato do Cudê sem consultar ninguém. Assim como ele pode renovar dos jogadores que estão lá. Agora, se por uma questão ética, uma questão de respeitar o processo eleitoral, ele quiser me ligar, com o maior prazer vou atender ele e vou dizer para ele exatamente o que eu estou te dizendo. Acho que 2024, para o Internacional, para nós, começa com Eduardo Cudê. Bom, vamos lá. Algumas questões práticas. Faltam 12 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro e o processo eleitoral no Internacional já foi deflagrado. Roberto Melo ontem lançando oficialmente sua candidatura e falando sobre Eduardo Cudê. Na semana passada, Lucas Colar, nós falamos muito aqui sobre Cudê seria o treinador do Melo. Por que o Melo até então não tinha falado de maneira tão enfática que o Cudê seria o seu treinador? Ontem ele fez isso. Garantiu que Cudê será o seu treinador, trouxe o fato de ele ter contratado o Cudê a primeira vez para o Internacional e tudo mais. O Inter está em meio a um processo eleitoral, em meio ao Campeonato Brasileiro. Te preocupa isso, Colar? Bom, Gamba, preocupa um pouco, né? Porque a gente viu o quão duro foi o processo eleitoral da temporada de 2020, que culminou inclusive com a saída, né, do Eduardo Cudê para o Celta de Vigo. Depois veio o Abel, teve um campeonato estendido, aquela coisa toda. O Inter talvez tenha perdido o Campeonato Brasileiro naquele momento. Sobre o Cudê, Melo e Barcelos, acho que é um ponto em relação a isso, tá? O Melo disse em alto e bom tom, como vocês viram, que o técnico dele será Eduardo Cudê. Só que o grande ponto são dois, na verdade. Primeiro, combinar com o Eduardo Cudê. E essa dúvida a gente vai sanar na quarta-feira, depois de Inter e Bahia, quando certamente ele vai ser perguntado se ele permanece no clube com os dois candidatos. A informação que eu tenho é que ele vai esperar o processo eleitoral para definir, né, o seu futuro. Se vai ficar no Inter, se vai ir para a Argentina, se tem outras propostas ou não. Há um receio do staff do Cudê quanto a um fogo amigo que pode acontecer em caso da eleição do Roberto Melo, porque a gente viu ontem, neste mesmo evento, alguns pares do Roberto Melo que não são favoráveis à permanência do Cudê, mas que respeitam a decisão do candidato. E o segundo ponto, né, que a gente tem que pensar sobre isso é justamente esse, né? Vamos pensar num cenário. O Cudê permanece com o Roberto Melo eleito, o Inter tropeça no Campeonato Gaúcho, volta tudo aquilo que aconteceu na temporada de 2020. Então, por mais que o Melo garanta que o seu técnico é o Eduardo Cudê, eu não tenho a convicção que ele fica. Ribeiro, já que o assunto está aí, tem uma pergunta para ele? Pode ser em seguida? Pode ser em seguida? Pode. Sabe por quê, Farid? Porque claro, o assunto está aí. O assunto está aí. O assunto Roberto Melo, Eduardo Cudê, processo eleitoral deflagrado. Então, a partir do momento que o assunto está aí, Ribeiro, a gente começa a discutir esse assunto de uma maneira muito mais profunda. E a pergunta que eu te coloco é a seguinte. Cudê se sentiria confortável em trabalhar com o Roberto Melo e os seus pares, tendo em vista a rejeição que existe entre alguns integrantes da chapa de Roberto Melo?
Bom, eu confesso para vocês que eu não sou um especialista, daqui a pouco o Ernst está escrito aí, eles são especialistas. Eu não sou especialista e até não gosto muito desse assunto, mas jornalisticamente a gente tem que analisar. Em primeiro lugar, eu acho que quem estava com o Kudê e o Kudê saiu, certamente tem razões de sobra para não ter um certo... não tem um contentamento com o Kudê, né? O Kudê, querendo ou não, largou o Internacional para ir para o Celta. Então é justo que quem estava no comando do Inter naquela época se sinta assim, né? Pô, peraí, pode fazer de novo, não sei. Sabe? Então, dito isso, é bem compreensível, né, que haja quem goste e quem não goste. Eu tenho certeza que num clube grande como o Internacional, nem mesmo hoje no Inter, o Kudê seja uma unanimidade, não existe unanimidade. O Renato não é no Grêmio, o Inter não será no Kudê, o Kudê não será no Internacional. Né? O que eu acho é que é uma conjunção de interesses. Para o clube, o que é melhor? Começar tudo de novo? Ou manter um trabalho e coisa e tal? Manter o trabalho sempre é melhor. Né? Claro que eu tenho certeza, Ernst, que as 12 últimas rodadas podem sublinhar o que está acontecendo ou mudar. Porque o processo eleitoral vai como o vento, entendeu? Muda conforme o interesse das pessoas. É a maior prova de que tu está correto é, por exemplo, Roberto Melo teria dito que o treinador dele é o Kudê se o Kudê tivesse perdido o Grenal? Posso acrescentar? Roberto Melo teria dito publicamente, como fez ontem, que o Kudê é o seu treinador, se o Kudê não tivesse a aprovação de 60%, 70% da torcida do Inter, que participa das enquetes que são promovidas? Hoje falar que Kudê será o treinador do Inter em 2024 dá voto. Voto. Não só voto, mas a visibilidade, né, de uma certa, entre aspas, estabilidade do futebol do Inter, em termos de competitividade, em termos de campo, né? Mas a maior prova também de que o Colar está falando é correto na questão de que tem pares que não gostam do Kudê, é que eles já têm alternativas de plano B, plano C. Já trouxemos aqui, né, o Vojvoda, o Dorival Júnior, pessoas que dentro da campanha do Roberto Melo têm expressividade, não só política, mas até por história no clube. Ontem, por exemplo, o presidente Marcelo Medeiros estava lá no evento de lançamento da campanha e foi extremamente raivoso contra o Kudê, né? Dizendo que o Kudê faz chilique, dizendo... Isso é entrevista ou foi no discurso? Numa entrevista. Numa entrevista para toda a imprensa. Então, que o Kudê faz chilique, que o Kudê, se não fizer chilique, de repente pode continuar dando bem no Inter. Ele não tem aprovação, né? Então, o Kudê não tem aprovação de todos os pares. Claro. O Kudê deixou o Marcelo Medeiros na mão, né? Deixou, claro. O Marcelo Medeiros meio óbvio, né? Tem motivos, né? Mas aí eu acho que tem o ônus e o bônus. Quem deixou quem na mão? Não, mas o ponto é o seguinte, o candidato à presidência vai publicamente, diz que o Kudê é o treinador, um dos principais apoiadores, que era o presidente quando o Kudê veio para o Inter, diz que pode ser, se não der chilique... Fazer uma pergunta para o Colar e para o Alexandre, cabe para os dois representantes do Internacional aqui. Eu já vi muito no Grêmio isso e por isso eu vou perguntar a eles no Internacional. A oposição seca, isso é fato. Seca, já vi, pode me desmentir, querer dizer, seca. Quando o time está jogando, tem uma eleição, por isso que eu tenho um horror de eleição em meio ao campeonato. Tu tá me dizendo que teve Colorado que comemorou a eliminação pro Fluminense? Não, tô falando... Não, se seca, comemorou a eliminação pro Fluminense. Não, teve sim, mas eu tô falando de gremista. Eu tô falando que teve gremista, que eu já vi em eleição do Grêmio. Não, tu falou dos dois. Não, eu vou chegar lá. Eu já vi oposição do Grêmio secar o Grêmio. E muito recentemente. Oposição do Grêmio secar o Grêmio. Eu pergunto ao Colar e ao Alexandre. O Internacional está sonhando com a Libertadores. Sonhando, que é um sonho, aí Papai Noel, Coelhinho da... Tudo bem. Eu só pergunto o seguinte. Se o Inter vai bem, o Barcelos, candidato, presidente Barcelos, cresce. Se o Inter vai mal, cresce o outro candidato. Do lado colorado também existe na oposição quem seque, porque no Grêmio tem.
Eu vou manter o meu otimismo aqui, né? Meu polianismo, aquela coisa do sonho encantado, né? Eu espero que não, né, Farid? Mas a gente sabe como funciona a política, né? Seja ela, né, no Grêmio, no Inter, no Palmeiras, no Corinthians. Mas o grande ponto é o seguinte, eu não sei se agora, né, essas últimas 12 rodadas, elas são tão fundamentais assim para o Inter decidir o seu novo presidente. Eu não sei se a classificação a uma pré-Libertadores, por exemplo, ela é fundamental. Olha que o Ribeiro tem razão. Não, tudo bem, mas o grande alicerce as 12 do presidente Alessandro Barcelos era a final da Libertadores. Colar, meu amigo. Ele vai terminar a gestão sem títulos. Não, Colar, meu amigo. Sim, vai terminar a gestão sem títulos. Mesmo que ele vá para a Libertadores. Embora diga e repita nas suas entrevistas que o Inter está no caminho certo. Tem convicção, o presidente. Mas Colar é meu amigo. Libertadores feminino. Colar é meu amigo e meu ídolo. Tu sabe melhor que eu. Tu sabe. Vírgula, vem com a vírgula. Não tem, não é vírgula pra ti. Vou te entregar a vírgula pra ti. Tu sabe melhor do que eu que neste momento, almoçando na sua casa, assistindo Donos da Bola, certamente alguém tá vendo e vai mandar mensagem pra ele depois, Roberto Melo levanta o garfo para comer uma colherada de arroz e pensa assim, 43 pontinhos bem suados, fica na Série A e eu tô eleito. Tu sabe. Não, mas Tu sabe. Eu não sei essa convicção. É que veja bem. Vem com o português claro, Alexandre. Vem com o português claro. Vocês estão aqui, ó. Com todo respeito, não é o Melo. Poderia ser qualquer um. Oposição, Eu tô usando ele lugar. como exemplo porque ele é a oposição de momento. Gente, hoje, para a candidatura dele, o Inter classificar para a Libertadores da América é mérito da gestão atual. Isso. É mérito do Alessandro Barcelos que está concorrendo à reeleição. Então, o Alessandro Barcelos fracassar novamente, que seria brigar contra o rebaixamento, Obrigado, é benéfico, Diogo Rossi. cara. Só que Obrigado, assim, Diogo Rossi. Só que assim, Você tá secando. e numa questão assim, já que estamos usando o termo secar, né? E não é novidade, tá? E primeiro de Como tudo, disse isso o Fábio, não é não é novidade. novidade. Porque, por exemplo, isso é um bastidor que corre muito, né? Em 2010, por exemplo, no jogo Estudiantes. no jogo contra o Estudiantes, O gol da fumaça do Juliano. tem dirigente que deu soco na parede verdade. porque o Inter estava classificando na Libertadores e a chance de ganhar uma eleição era menor. É só vocês buscarem aí, né, os João, os Pedro, né, da vida de vocês aí, tá? Mas assim, acho que o mais importante que a gente tem que pensar é os 12, hoje, eu tenho uma certa experiência de política de clube já há uns bons 15, 20 anos, tá? Hoje eu não aponto favorito. Na eleição? Não aponta? Não aponto Eu acho que favorito. tem favorito a eleição do Inter hoje. Quem é? Roberto Melo. Roberto Melo é o favorito. Por É tudo que que vocês estão dizendo. Lucas, o campo ele é soberano em relação à eleição do Inter. O Inter falta de vai títulos. terminar o ano sem um título, né? O Por Inter isso tu jogou concorda com a gente, então. a sua última esperança, né, na Libertadores da América perdendo o Fluminense. O favorito não significa que vai ganhar. O favorito é Roberto um Melo. conselheiro do Inter. Barcelos ganha pela rejeição. Não, a matemática... Rejeição ao Melo. O Melo tem uma rejeição muito grande. Não, é que é a eleição do pelo menos. É a eleição do pelo menos. O Roberto Melo quer se desvencilhar de que ele não ganhou nada, dizendo que ele não era presidente. Então ele não pode ser comparado ao Alessandro Barcelos. Só que assim, ele quando vice-presidente de futebol, ele também não ganhou nada. Então, o Barcelos como presidente também não ganhou nada. Então é a eleição do pelo menos. Ele não ganha nada há 7 anos. 13 anos, né? Claro, Gauchão. é a eleição do pelo menos. Eu vou votar no Barcelos porque pelo menos blá blá blá. Eu vou votar no Melo porque pelo menos blá blá blá.